dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala vocês, meus lutadores de UFC parlamentares! Estamos começando mais um programa Rolê ICL na manhã desta quinta-feira, dia 6/6 de 2024. Hoje o Guilherme Bessa não está aqui, então vou falar do dia. Hoje é dia do passivo, então parabéns, você que é passivo. Está aí, hoje é o seu dia, parabéns, dia 6/6, descobri no Twitter, coisas que você só descobre no Twitter, mas hoje é dia de falar sobre a baixaria que virou o Congresso Brasileiro, o decoro parlamentar foi com Deus, foi de arrasta para cima e nós traremos 1 trilhão de tretas do Congresso Brasileiro desde ontem. Fizemos um programa ontem aqui, falando sobre o ataque bizarro que a deputada Sâmia Bonfim sofreu, André Graziano, que estávamos vendo o limite do desespero que a extrema-direita nos impõe no Congresso, mas, André Graziano, mas, aparentemente, debaixo no fim do poço há um alçapão, e nós vamos abrindo mais um alçapão para a política brasileira. Quem está lá no alçapão do ICL é ele mesmo, o pequeno Vitinho. Olá, Vitinho, tudo bem com você? Bom dia, Will, tudo bom? Hoje eu tô feliz, acordei bem. Pra galera que quer saber, né? Melhor deixar aí avisado. E a frase do dia, né? É uma situação engraçada, eu tava lendo um livro ontem. Frase não é situação, né? Não, é uma situação, né? Entendi. Tava lendo um livro ontem e do nada ficou sem luz. Eu li como no escuro. Chama o Guga aí que eu não... Pois, vou pôr o Guga aí. Não... Difícil, Guga, é difícil. O pessoal fala, é legal fazer o programa, apresentar o programa, mas ninguém vê as coisas que a gente é obrigado a passar nesse programa, Guga Noblar. Ele tá desde ontem ensaiando essa frase. Ele tá tentando. Funcionou. Deu certo, vai. A gente não esperava, né? A gente nunca espera as coisas que ele fala. A gente nunca espera. Pois é. Assim como o Guguinha, não esperamos ver o que vimos ontem no Congresso Federal. Foi caos. Tá tipo meu e-mail hoje. Eu não sei porquê. Tá chegando um monte de ameaça hoje aqui. Pra mim já chegaram 2. Não costumam chegar pela manhã as ameaças. Um aqui, eu acho que deve estar inspirado na Câmara ontem, que a Câmara foi só por rodaria. Chegou um aqui falando, lixo humano, faz na mão comigo meia hora para ver se não te arrebentou. Ele colocou arrebentou no passado. Ele não sabe isso. É arrebentou, idiota. Na porrada. E o outro me chamando de retardado. Mas ontem lá na Câmara tava pior do que isso. Ontem quase que teve porradaria mesmo. E onde? No Conselho de Ética. Onde não deveria ter esse tipo de situação de jeito nenhum. Conselho de Ética dando exemplo, né? É com este tema que começamos o nosso Tá Pegando Fogo, roda a vinheta. Não que fosse muito difícil prever, Guguinha, mas a gente ontem falava que o Congresso está uma zona. Se cobrir, vira circo, se cercar, vira hospício e aparentemente se colocar um narrador, vira o UFC. O Congresso Brasileiro. Os deputados resolveram tornar o Congresso Federal em uma baixaria absoluta. E como o Guga destacou pra gente agora, a treta começou, vamos mostrar a treta toda. Hoje de manhã falamos, o Leandro Demore falou durante o Desperta, a gente falou no N1, a gente recebeu a Sâmia, inclusive, para falar sobre esse assunto, mas a gente trouxe outros vídeos que não mostramos de manhã, outros ângulos das tretas todas, e tretas que nem conseguimos falar durante a programação de tanto que teve no dia de ontem. Começou, Guga, pela Comissão de Educação. Depois foi para o Conselho de Ética e passou pelo Conselho de Direitos Humanos. Vamos começar com o Conselho de Ética.
onde o deputado Guilherme Boulos apresentou o relatório sobre o pedido de cassação de André Janones, no caso de rachadinha. O Boulos apresentou um relatório favorável ao Janones, mas antes disso, durante o debate, já estava rolando uma treta entre o Nicolas Ferreira e o André Janones. Vamos ver aí o arranca-rabo deles antes de começar a treta lá fora. Você não aguenta, você não aguenta, Janones. Parabéns, Janones. De novo, você é fraquinho. Você que definiu a eleição. Man, você tem 10% dos meus votos. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Ladrão. Tudo isso, tudo isso. Eu não discuto, não. Tá muito longe os votos. Ô, senhor presidente aqui. Não sem votos falar comigo. Você percebe que eles ficam nervosos toda vez que falam em joia. Essa coisa é complicada. E você disputa no mesmo tempo. Eu quero dizer Aí o Nicolas começou a provocar o Janones, Guga, dizendo que o Janones só tinha 10% dos votos do Nicolas Ferreira. E aí o Janones respondendo às provocações, dizendo que em 2026 nós vamos ver como é que vai ser em 2026 com eu reelegendo Lula e o Bolsonaro na cadeia. Maduro, né? Muito maduro. Aí a coisa degringolou. O Janones não foi cassado, não teve nenhuma punição no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. E aí começou a rolar o arranca-rabo quase físico. Vamos ver o próximo vídeo. Aí, ó. Tá vindo ali o Éder Mauro, que é outro beócio da Câmara dos Deputados. Janones sendo segurado ali por assessores, porque partiu pra cima do Nicolas e o Nicolas provocando, né? E tem o Cabo Gilberto, esse carequinha aí, que é candidato a prefeito de pessoa. Ele é que tá apartando, tá segurando o Janones. Esse Cabo Gilberto é da turma do Bolsonaro, mas ele foi um cara sensato. O que tá segurando o Nicolas ali é o delegado Caveira, né? O Nicolas é o delegado Caveira, exatamente. O delegado Caveira, esse daí que fase do parlamento da Matrix. Aí, ó. Aí a continuação nos corredores, aí, ó. Vai virar clube da luta, hein? Cara, foi praticamente clube da luta. Por que tem pia? Não pode ter, que é rolê sério, não precisa de pia. E aí o Janones sendo segurado ali por assessores, porque o Janones tentou partir pra cima do Nicolas, o Nicolas chamando ele pra briga, né? E aí o Janones respondendo sem deixar barato aí. Será que se não tivesse ninguém segurando ia dar porrada mesmo? A gente não pegou, mas tem até aquele vídeo clássico dos cachorros latindo um pro outro. Sabe qual é que eu tô falando, né? Tem um cachorro latindo pro outro, aí abre o portão, aí eles param e ficam se olhando, assim, os dois. É mais ou menos isso. Quando eles chegassem lá fora, eles iam trocar uma ideia de brother. Pô, isso, nada a ver você falar isso. É isso. Guga, vamos começar por essa aí. Nicolas Ferreira contra André Janones, que não é uma treta nova, né? Uma treta antiga. Não, jamais. Essa confusão tem tempo, né? E os dois são do mesmo estado, são de Minas Gerais e são adversários políticos, são inimigos políticos, sempre tretaram, sempre um atacou a reputação do outro nas redes sociais. É uma troca, né, de gentilezas, digamos assim, que já acontece há muitos anos entre esses dois. E aí agora eles quase saíram às vias de fato. Teve muita provocação dos dois lados, e era um caso que envolvia, obviamente, o Janones e o Nicolas como um dos seus maiores adversários. Quis provocar muito ontem também, ele foi um provocador, a gente sabe que ele é um provocador, né? O Nicolas se elegeu na base da provocação, e o Janones acabou mordendo a isca, caiu na provocação, chamou pra porrada, acusou golpe, e foi essa cena aí que é ruim para todo mundo. E teve até esse momento que o Zé Trovão entrou no meio da briga, né? O Zé Trovão, aquele lá de chapéu, a gente tem também partiu para cima.
Pô, enfim, foi uma baixaria generalizada. Vou mostrar o Zé Trovão aí, ó. Olha lá, ó. Olha lá o Zé Trovão de chapéuzinho lá. Eita. Nossa, gente. Cuidado com ele, ó. O Abílio Brunini segurando ele, dando uma encoxada ali, ó. O Abílio deu uma encoxada no Zé. Deu uma encoxada no Deu Zé. uma Tomou uma encoxadinha no encoxada. Zé que eu vi. Sentiu o cano da arma. Ali, ó lá, ó lá. Sentiu o Abilinho. Ele tá com o chapéu de cowboy, ele acha que ele é grandão, né? Mas ele é grande, cara. O Zé Trovão, ele tem, sei lá, 1,90 m. Ele é grande. O Zé Trovão, que inclusive é acusado de violência doméstica, né? Vamos lembrar que o Zé Trovão já foi acusado de violência doméstica pela ex-companheira e partiu pra cima aí do André Janones. E a briga foi transmitida para a live. Teve live transmitida, Passou. a briga ao vivo. Essa daí eu vi nesse vídeo aí. E olha que tá pinado no começo, Pablo Marçal. Isso, o Pablo Marçal também estava nessa história, mais um personagem dessa história aí. Pablo Marçal, você é a favor da rachadinha? Essa foi a primeira história aí, Guga, que movimentou o Congresso, uma das que mais teve repercussão, né? Eu falei no N1 hoje, teve gente reclamando, mas eu tô aqui para falar o que eu penso mesmo, se for para falar o que vocês querem, vocês ficam aí no chat falando sozinho. A Interpal. Teve gente falando, mas o Janones usa o veneno. Inclusive tem alguém no chat que falou aqui, cadê? Deixa eu ver aqui. A Ju falou, não, cadê? A Maria Shirotashi, nome difícil, Maria. A Maria falou aqui, Janones usa veneno para combater veneno. Eu tendo a discordar um pouco do modo como o Janones age, assim. Meu jeito de pensar a política não inclui mimetizar o que a extrema-direita faz. E teve muita gente que defende. Eu acho que o Janones está certo, é um direito de vocês acharem que ele está certo. Eu acho que não, assim, em especial porque às vezes o Janones não mimetiza só a retórica, mas também usa homofobia, tipo a transfobia, que o próprio Nicolas, ele reproduz essa intolerância que a extrema-direita, em especial o Nicolas, também reproduzem. Eu não sou muito fã, não. Acho que a gente tem que olhar o que a extrema-direita faz do ponto de vista de organização, de financiamento, de criar redes de comunicação orgânicas, que eles fazem isso muito bem, né? Mas, de resto, eu acho problemático, Guga. Eu não sei o que você acha do método do Janones de lidar com a extrema-direita lá no parlamento. Cara, o Janones, ele faz uma guerra cultural, ele entra na guerra cultural, ele entra na briga da extrema-direita e ele faz essa briga no patamar da extrema-direita, com o mesmo linguajar, com os mesmos golpes, digamos assim, né? Ele faz o mesmo jogo, ele vai pra briga do jeito que eles brigam. Então ele, de fato, acaba imitando a extrema-direita em alguns pontos que boa parte da esquerda abomina e não imitaria. Ele faz, de fato, a guerra cultural, porque a extrema-direita o tempo inteiro tenta travar uma guerra cultural nas redes sociais, apelando para um linguajar que é sensacionalista, que é ofensivo, que é o linguajar que consegue sensibilizar, digamos assim, o algoritmo. É aquele que o algoritmo acaba propagando. Se você quer brigar com a extrema-direita no mesmo patamar deles, com as mesmas armas, pelo menos você tem esse lado de estar conseguindo usar o seu favor, os algoritmos. Ele soube fazer isso e ele bombou. Eu também não faço. Eu também acho que, de certa maneira, isso pode rebaixar a esquerda ou o argumento dos progressistas ao mesmo nível da extrema-direita. Então isso também pode ser e é objeto de crítica boa parte da esquerda. Mas o jogo dele é esse, ele tenta travar a guerra cultural da direita. Ele entra na guerra cultural da direita usando as armas da direita. E aí ele tenta debochar de um jeito que às vezes apela para o palavrão e chega, como você falou, a ser até homofóbico. E ele faz esse jogo. Esse é o jogo dele. Mas claro que eu também acho que a esquerda
Os progressistas precisam se diferenciar na hora de lutar e não tem que se rebaixar o patamar deles. O Olegário Carneiro diz a extrema-direita é podre. O Lucimar Martins, Congresso Cabaré. Respeita os cabaré, viu? Que o cabaré é mais organizado que o Congresso ultimamente. Darwin Xavier, exame toxicológico no Congresso tem que ser obrigatório. Ih, meu irmão, se faz toxicológico, metade do parlamento brasileiro perde mandato. O Rei da Praia, que emocionante. Vou me mudar para Brasília para fazer lives. André Alves falando do trovão cheiradão. Que isso? Ju, Nicole é meu soco de imã. É o contrário, é imã de soco, não é o contrário? E o Rei da Praia falando que o Vitinho foi comemorar o dia do passivo. Não, o Vitinho, ele é versátil. Ele me falou aqui no nosso... Eu sou só simpatizante. Isso. E por enquanto é isso, mas vamos andar, vamos passear de comissão. Vamos para outra comissão? Vamos para a comissão... Olha aí o exame toxicológico. A gente tá... Que é isso? Mas o que é? Um bombom e farinha? Quem que você acha que é? Eu acho que é aspirina moída, não é aspirina, não fica assim? É o Zé Trovão. Eu sei, eu tô falando o que tá em cima da mesa. É aspirina, eu acho que é aspirina. Aquilo ali é uma trufa. Remédio para emagrecer. E do lado é aspirina. Sabe? Mais fácil. Isso. Mas o Zé Trovão, ele fala abertamente mesmo, né? Que ele já usou cocaína. drogas. Essa foto é o momento que ele tava cheirando. Ele fala que era viciado mesmo. Ele não esconde, não. Mas ele faz o discurso de recuperação, né? Ele hoje faz o discurso de recuperação, exatamente. E o Janones, galera, quando foi para essa guerra durante a eleição, a gente tem que lembrar que ele conseguiu rebater boa parte dos argumentos da extrema-direita, ou fazer com que a extrema-direita até se perdesse e ficasse debatendo coisas que não eram tão necessárias. Ele conseguiu ser útil. A gente não pode também menosprezar que Janones teve, sim, um papel ali que foi importante também. Ele bate muita gente, né? Que foi, ele fez a extrema-direita parar. Então. Ele fez a extrema-direita perder o foco, ficar focada nele, parar de bater no Lula e ficar brigando com ele. Ele teve um papel ali, entendeu? Também, nessa guerra cultural que ele travou. Enfim. Agora, Guga, vamos lá. Vamos sair da comissão de ética e vamos para a comissão de direitos humanos. O deputado delegado Éder Mauro, quem gosta de true crime, né, de histórias de crimes reais, pode ouvir o brilhante podcast do Ivan Mizanzuki chamado Altamira, que conta a história das crianças emasculadas, dos meninos emasculados de Altamira. O delegado Éder Mauro tem participação nessa história aí. Quem ouviu o podcast sabe qual a participação que ele teve. O delegado Éder Mauro, um dos bolsonaristas mais aguerridos do parlamento, foi para cima de um bancário, o Bruno Silva, que estava lá acompanhando a reunião da Comissão de Direitos Humanos e tomou 2 tapas na cara do deputado Éder Mauro e ainda tomou um soco de um assessor do Éder Mauro. Vamos ver o vídeo. Pilantra! Criminoso! Prisioneiro na papuda! Aí o Peruca se incomodou. Da voz de prisão. Olha o outro. Olha o Peruca. Tava sentadinho. Olha o Peruca. Ele não parece o Zacarias? Parece um pouco. Lembra um pouco. Aí, ó. Aí tomou tapa. O canalha é você, Éder Mauro. Você é o canalha. É um covarde. Respondendo aí, o canalha é você. O canalha criminoso é você, Éder Mauro. Você é um lixo. Lixo. Você Isso. é um lixo. Tem outro ângulo. Acho que a gente tem o outro ângulo, né? Aí, ó. No outro ângulo mostra o assessor do Éder Mauro dando um soco nele. Aí, ó. Ele deu uma peitada. E deu um soco ali do lado. Dá uma peitada, mas ele que vai pra trás, né? O cara nem sente. O cara E é o Bruno grande. Silva é grandão, né? O Bruno Silva, pra mexer ali é... O Hélio Negão ali do lado, apartando. E aí esse assessor ali, ó, o UOL tentou identificar ele, mas ele não se identificou. Disse apenas que era assessor do Éder Mauro. Aí teve essa treta. Além disso, Guga, o deputado Rogério Correia disse no Twitter que foi defender as pessoas que estavam sendo agredidas pelo Éder Mauro, disse que sofreu agressões, disse que sofreu chutes e empurrões pelo Éder Mauro, e que já foi atendido pelo
pelo Departamento Médico da Câmara dos Deputados, com feridas e inchaço na perna. Ou seja, além disso, ele ainda bateu em outro deputado, Guga Noblar. Agora a gente tem outra André agressão, Graziano. dessa vez de Éder Mauro contra o deputado Rogério Corrêa. Tá aí, ó, a ficha do atendimento do deputado Rogério Corrêa, que também se machucou nessa história, Guga. E isso foi lá no... É porque essa cena eu não tinha visto. Essa foi na Comissão de Direitos Humanos. Essa foi na Comissão de Direitos Humanos. Esse Éder Mauro é isso, né? Ele só aparece, ele só se destaca quando ele dá um chilique. Ele sempre aparece numa situação patética, gritando, com o dedo em riste, ameaçando. Quando a gente ouve notícia desse sujeito, é sempre um vexame que aconteceu dentro do Congresso, dentro da Câmara. E aí tá ele, mais uma vez, sendo um covarde, né? Aproveitando a posição de parlamentar, que te dá o direito, inclusive, te dá esse poder, né, de acionar a Polícia Legislativa, de mandar prender, como teve um que tentou fazer. A primeira coisa que um dos deputados ali tenta fazer é dar voz de prisão. Ele dá voz de prisão para um manifestante só porque ele falou Bolsonaro na papuda. Esse é o pessoal da liberdade absoluta, ainda por cima. Mas é o mesmo que tá na ofensivo, internet. né, pra essa galera. Falando liberdade absoluta. Se você falar mal do Bolsonaro, basta isso. Bolsonaro é papudo, um sujeito cheio de crime nas costas que está respondendo, que tem sim motivo para parar na papuda. Pelo menos 3 ou 4. E que pode e que deve parar na papuda. Não é que ele tá ali atacando uma pessoa aleatória que não tem história nenhuma. Ele tá falando de alguém que tá na manchete do jornal por cometer crimes, que é o Jair Bolsonaro. E aí vai o outro e manda um voz de prisão. Voz de prisão por quê? Não tem mentira aí. E é claramente uma tentativa de intimidar, de censurar. Aí o outro, um manda prender, o outro levanta para bater. Essa é a extrema-direita, que tá na internet e depois lutando pela liberdade absoluta. E eu tô com o Anderson aqui, o comentarista, que falou que alguém poderia ter arrancado a peruca aí do Mauro, né? Do Zacarias. Tirado essa peruca do Zacarias do Congresso. Mas o Zacarias, Pô, se ele arranca a peruca e cola na parede... Aí, acabou. Esse é piada, esse sujeito é uma piada. O Josilano fala, o nível do parlamento é vergonhoso. A Regina Souza soltava bombinha na peruca. Beta Maia, muita baixaria. O Ricardo Mick lembra, a gente paga, e paga caro por essa palhaçada, inclusive. O Vitor Furtado, e esse peruquinha torta quer ser prefeito de Belém. Que vergonha, meu estado, eleger esse cara. Imagina Nicolas, prefeito de Belo Horizonte, Abílio Brunini, prefeito de Cuiabá, e Éder Mauro, prefeito de Belém. Tem que fazer um BO, né? E Pablo Marçal, prefeito de São Paulo. Já imaginou, Guga Noblar? Que delícia! E vamos para o Uruguai. É isso aí. Isso é política hoje. A Eneida, se alguém tivesse arrancado a peruca dele, o chilique do Éder Mauro cessaria na hora. E o Flor de Mandacaru soltaram a coleira da cachorrada. Vocês respeitam os cachorros, respeitam os cabaré e respeitam a quinta série. Não tem nada de quinta série, de cabaré, de cachorro. Não tem respeito possível. Vocês respeitam todo mundo aí, porque o Congresso brasileiro está aquém de qualquer coisa. E aí, Guga, outra cena que deixou a gente preocupado ontem, dessa mesma comissão aí de direitos humanos, a discussão toda num nível ofensivo por parte da extrema-direita fez com que a deputada Luísa Erundina passasse mal durante a sessão. Vamos ver aí o momento em que a deputada é retirada da sessão passando mal. Companheira Luísa Erundina. Tá? No momento, inclusive, que o Valente pedia respeito para ela. Aqui tem uma testemunha ocular da história. Existiu um regime militar de 21 anos de arbitrariedades e cessar as liberdades. Liberdade de organização, de manifestação, de toda censura. Senhora presidente, vamos dar atenção aqui à deputada Erundina. Está saindo. Era bom que ele entendesse. Conduziu o Demédio, presidente. Aí a deputada sendo retirada da sessão, Guga. Segura o tempo aqui, por favor. A deputada foi levada ontem para o hospital lá em Brasília. No hospital ela foi internada na UTI, porque a Erundina é uma senhora já, né? Mais de 80 anos, tem 86 anos, se não me engano. Deixa eu ver. Idade Erundina. Porque a Laura não colocou no roteiro, a Laura... 89 anos. A Erundina tem 89 anos, então requer uma atenção especial. Você tá quase lá, né, Will?
E eu tô chegando, mais uns 3 anos eu chego. E tô conservadíssima, veja bem. Ela foi internada no Sírio-Libanês, o quadro é estável, essa notinha é de ontem, né? Hoje, a assessoria, a Laura hoje não trabalhou no roteiro. A assessoria da Luiza Erundina postou hoje outra notinha dizendo que ela se mantém internada no hospital, passou bem a noite, acordou bem, disposta, conversou normalmente, o quadro dela é estável e ela está melhor, então a deputada vai voltar, já deve ter sido transferida já para um quarto, sem os cuidados de terapia intensiva. Então mostra pra gente, Guga, como os efeitos dessa gritaria, desse desespero bolsonarista causa até efeitos na saúde de deputados que às vezes têm uma saúde um pouco mais frágil já, no caso da Erundina, por conta da idade, inclusive, né, Guga? É uma falta de respeito tão grande, né, que uma pessoa de mais idade está mais suscetível a sentir aquela pressão daquele ambiente. E foi o que aconteceu. Aquilo não é um ambiente de parlamento, de troca de debate, né, de debate político. Aquilo ali virou um circo, virou um ringue. E é claro que a gente vê uma pessoa de idade acabar tendo uma reação àquilo. E no caso foi a pior possível, né, que ela passou mal, parou na UTI. Ainda bem que está se recuperando. Todo mundo tem respeito pela Erundina. A Erundina é uma pessoa que é difícil ter alguém que faça, mesmo da direita, né, que ataque o lado da história da Erundina, né? E a Erundina, inclusive, na pesquisa que foi feita recente sobre os ex-prefeitos de São Paulo, ela ficou em segundo, ela ficou atrás da Marta. Na memória do povo daí de São Paulo, ela foi uma das melhores, a segunda melhor prefeita da história da cidade. A primeira é a Marta Suplicy, a mulherada no topo da lista. Mostrando que a gente devia eleger mais mulheres, né? As duas que foram são as duas melhores. Fica a dica. A André Alves aqui, representando o nosso chat todo, mandou força Erundina, o rei da praia. Que isso, não tinha 29 anos? Eu tenho 38, fazer 39, dia 21 de setembro, faço 39, me mandem pix já para fazer isso. A Regina Sus pergunta se eu faço... Que dia que é? Dia 21 de setembro. Se eu faço peeling de fenol, bagulho maluco da porra. E o Luciano Pedrosa, vergonha desses deputados, triste o povo que vota nessa escória. E a Ana Lúcia diz, circo nos diverte, aquilo nos adoece. Quem fez uma fala muito boa e depois foi sofrer, obviamente, transfobia nas redes sociais, foi a deputada Érica Hilton, cobrando o fim dessa escalada de violência na Câmara dos Deputados. Vamos ver o vídeo da deputada. Bom, presidente, venha a essa tribuna dizer a brutalidade e a barbaridade do que nós estamos vivenciando dentro desta casa e desse parlamento, que deveria, por essência, ser um espaço respeitoso e republicano. A nossa nobre, querida e gigante deputada Luiza Erundina se encontra indo para uma UTI neste momento por conta do nervoso e do desrespeito a qual foi submetida na Comissão de Direitos Humanos. Isto é a escala da brutalidade, da falta de respeito, da ausência da diplomacia, mas hoje foi um dia marcado pela brutalidade em quase todas as comissões que funcionaram nesta casa. A presidência da mesa, o presidente Arthur Lira, precisa dar uma resposta para que a normalidade dos trabalhos desta casa continue. Um deputado teve as calças rasgadas, tem hematomas na perna, porque foi agredido exatamente pela brutalidade que tem acometido os trabalhos. Aonde nós chegaremos? E isso é a pergunta mais importante dessa história, né, Guga? Cadê o Arthur Lira? Cadê o presidente da Câmara dos Deputados? Tá dormindo? Tá em coma, meu irmão? Tá fora do Brasil? Por que o Arthur Lira não fala sobre o que tá acontecendo na Câmara, Guga? Porque não tem moral. Quem é Arthur Lira para ir para cima dos outros, para cobrar ética, para cobrar respeito? Arthur Lira não tem moral para isso, até porque ele é um passapano. Ele ficou esses anos de bolsonarismo, de pandemia, logo depois da pandemia, de ataque à democracia, de ataque às urnas, passando pano para o Bolsonaro, passando pano para golpista, se aliando a golpista
Ele era aliado do Bolsonaro e dos golpistas. Então ele serviu como um escudo para tudo que há de pior. Na hora que você se alia aos golpistas, aos bolsonaristas, a essa turma aí que só lacra e faz arruaça e que cria esse tipo de treta dentro do Congresso, você não tem mais moral depois para cobrar nada deles. Ele é aliado dessa gente. O Nicolas, que é um dos maiores treteiros da Câmara, o Nicolas, que não tem condição moral de ser deputado, que é um cara que arma esses circos muitas vezes, ele subiu na tribuna do plenário com a peruca e ele cometeu um crime de homofobia para o Brasil inteiro ver, exibido na TV. Ou seja, um crime inafiançável, um flagrante de crime inafiançável. Ele poderia ter sido preso. É a única situação que você pode prender um deputado sem precisar do aval do STF. E não só nada aconteceu neste dia, como não aconteceu em momento nenhum. Não teve nada, não aconteceu nada com o Nicolas. Aí como é que um cara desse, que passa pano para um sujeito que sobe na tribuna com uma peruca e faz um ataque homofóbico, transfóbico, como é que um sujeito que é aliado do bolsonarismo, que blindou o Bolsonaro durante os ataques à democracia, que ajudou, portanto, os golpistas, como é que um sujeito desse tem moral para botar ordem no Congresso? O Congresso, a Câmara, tá como tá porque tem o Arthur Lira na presidência. A gente falou agora da Erika Hilton, mostramos o vídeo dela. A Erika Hilton também ontem foi vítima de transfobia. Tem um vídeo dela falando, ela discutindo com a deputada Júlia Zanatta lá na sessão da Câmara dos Deputados. Vamos ver. Sua ultrapassada. Por favor. Vai tratar esse cabelo, vai se cuidar, pelo amor de Deus. Pelo menos ela é. Ela é ela. Ele faz mais um ataque homofóbico, transfóbico. No caso, pode continuar. Transfóbico. Não interessa fazer um debate verdadeiro. A Constituição brasileira diz que os salários mistos têm que ser iguais para mulheres e homens em função. Eu acho que realmente, diferente da Érica, a Júlia Zanatta é fascista, é criminosa, é golpista, ajudou terroristas que queriam tomar Brasília no 8 de janeiro, é defensora do armamentismo assassino, eu acho. Ao contrário da Erika Hilton, a Júlia Zanatta é tudo isso. E aí a Júlia foi, obviamente, para suas redes sociais para fazer o quê, Guga? Para ser transfóbica contra a Erika Hilton. Claro. Botou aí, eu posso hidratar meu cabelo, mas... E aí querendo, obviamente, as respostas todas são a pororoca de chorume da transfobia contra a deputada Erika Hilton. A gente aproveita para prestar nossa solidariedade aí, ó. E aí tá falando do cabelo da Erika Hilton, porque a Erika hoje tem o cabelo alisado, e aí a Júlia Zanatta acha que isso é um demérito para a Erika, que defende que a mulher tem o direito de usar o cabelo do jeito que quer. Se quer usar o cabelo liso, se quer usar o cabelo da forma que achar melhor, tem que ter o seu direito à sua estética respeitada. E a Júlia Zanatta resolveu atacar a Erika Hilton, Guga. A Júlia Zanatta é o Nicolas de saia, é o mesmo tipo de baixaria e de argumento, de argumentação, né? Não tem conteúdo político. O conteúdo político dela é zero. Aí ela precisa posar com uma arma e a imagem do Lula fazendo uma alusão ao Lula, como se de alguma maneira estivesse incitando a violência contra o Lula. Aí ela precisa fazer um bate-boca atacando a Erika de maneira também transfóbica. Essa é a Júlia Zanatta. Quem é Júlia Zanatta, né? Júlia Zanatta é um nada. Júlia é só mais uma pessoa que está ali na sombra do Jair Bolsonaro, que fica puxando o saco do Bolsonaro, se humilhando, mendigando e apoio do Bolsonaro e do bolsonarismo para conseguir ganhar voto e mamar na teta do Estado como uma política que está ali, enfim, para se sustentar e sustentar a família dela. Essa é a Zanatta, é mais do mesmo. É uma extremista capaz de Guga, só para fita aí que tá travando. Deu uma travadinha na sua internet, mas já voltou. Deu mesmo? Não, mas já voltou. A gente entendeu o finzinho.
O Flor de Mandacaru, mais Erundina, menos bolsonaristas. O Pedro Paulo pergunta, Arthur Lira não é aquele que agrediu a ex-esposa? Pois é. O Fernando Mota, o Lira passa pano em quem ele vê uma oportunidade, um cifrãozinho. O Paulo Souto dizendo, o que essa cabeçura tá falando da Rainha Hilton? Paulo Souto. O Marcos MV, a cabeça de boneco de Funko fascista. O Flávio T, Júlio Panaca. O Darwin Xavier, segregação à la nazifascismo, e a Fran Evelyn, quando não tem o que criticar, tem que falar das características físicas. Ninguém falou da testa da Júlia aqui, tá? Isso, da ninguém Júlia falou. Ninguém falou da testona dela. Que dá pra botar um outdoor. Mas nós não falaremos sobre a testa da Júlia Zanata, nós falaremos sobre mais treta, porque não acabou. Você pensa que acabou? O programa hoje é só sobre isso. Teve mais treta no nosso Lapada Seca. Roda a vinheta. Lapada Seca. Voltamos, Guga, para a comissão de ética, porque vamos ficar rodando nas comissões hoje. Vamos para a comissão de ética agora. Agora o Guga tá travado. Volta a risadinha. Voltou. Adivinha quem foi para a comissão de ética ontem, Guga? Quem? O seu amigo do brochinho, o brochinho ressignificado. Pablo Marçal foi para a comissão de ética ontem fazer o que lá? Não se sabe, visto que não é deputado federal, não é autoridade da República, não é ninguém para estar na comissão de ética da Câmara dos Deputados, mas todo mundo sabe o que ele foi fazer. Foi lá fazer VT para lançar sua candidatura a prefeito de São Paulo. O que ele não imaginava é que teria lá Guilherme Boulos pronto para macetá-lo. Vamos rodar. Trouxeram até coach picareta para vir tentar tumultuar a sessão, que eu espero muito, não sei se está aqui ainda o coach picareta. Laura ali, Coach. que eu espero muito, que não venda sua candidatura para o prefeito Ricardo Nunes. Vá até o fim, que eu quero te enfrentar nos debates. É o que eu mais quero. Não venda sua candidatura para o prefeito Ricardo Nunes, que tem gente que já está dizendo que você já está vendendo. Então não venda. Epa, toma. O problema é que ele não vai participar dos debates, né, Guga? Pelo menos dos debates de TV, né? Porque o Pablo Marçal tá no PRTB, o PRTB é um partido que não tem deputado, então as emissoras de TV não têm a obrigação de convidar todos os convidados, mas só os que têm representação parlamentar. O Pablo Marçal, que inclusive, notícia de hoje, recebeu uma proposta para ser vice do Kim Kataguiri, quando a gente pensa que não pode piorar. E aí ele fez uma contraproposta. Falou pro Kim Kataguiri ser vice dele. Já imaginou, Guga? O quanto São Paulo está fodida se tiver uma chapa Kim Kataguiri e Pablo Marçal, independente da ordem, né? Que dupla. Que destreza, como diria o Felipe Ávila. Imagina, que horror. Estão mandando eu pagar a internet. Ricardo Reis falou pra eu pagar. O Guga tá com a internet de escada aí. O problema é esse. Só limpar o CD. Eu não tô pagando as contas aqui, não. Agora, imagina, São Paulo não merece. Não vai ter, não vai acontecer. E é a dupla da internet, né? A dupla da lacração, unidas. Vamos ver até onde chega. Qual é o potencial da internet, né? É uma boa pesquisa, é um bom teste para saber até onde vai o potencial de votos dessa turma que basicamente é a turma biscoiteira das redes sociais, da internet, que fica ali tentando lacrar o dia inteiro. Claro que não ganha eleição, e como você disse, sequer tem a obrigação, quem estiver organizando um debate, de chamar o Marçal, a não ser, claro, que ele esteja na chapa com o Kim, que é do União Brasil. Aí sim, ele teria que ser chamado para os debates. Por isso, inclusive, o Pablo Marçal está indo atrás de um partido que tenha representatividade para ter como vice ou ser o vice de alguém que seja de um partido desses. A intenção dele, por enquanto, a cascata dele é essa, que ele é candidato. Inclusive, ele apostou 60 mil comigo. 60 mil reais. Se ele perder a eleição, ele vai ter que pagar 60 mil. Vai dividir com a rapaziada, né? Você para de apostar essas coisas que você não tem dinheiro pra pagar, Guga. Eu não tenho dinheiro pra pagar, mas a confiança é grande. A confiança é grande. Não vai dar Marçal, né, galera? E se brincar, como falou
o Boulos vai vender a candidatura, tem isso aí no ar. Será que ele está negociando a candidatura dele? Está negociando o posto dele? E para o Bolsonaro é bom ter um Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal é usado para o Bolsonaro chantagear ainda mais o Ricardo Nunes. Se o Ricardo Nunes não deixar o Bolsonaro escolher o vice, se não deixar o Bolsonaro se meter como quer na campanha, ele vai ter o Pablo Marçal como nome do bolsonarismo. Pelo menos ele pode fazer esse jogo e usar o Marçal para negociar e para chantagear. Marçal, por enquanto, é só isso. A gente... Que tristeza, né, cidade de São Paulo? Você acha que acabou, Guga? Você acha que já tá bom? O Guga ontem, inclusive, tá todo dia no Congresso. Ontem que aconteceu tudo, o Guga tava em casa dormindo. Teve mais coisa, Guga Noblar. Ontem teve reunião da CPI das apostas esportivas. E aí, o senador Jorge Cajuru, do PSB, do PSD, né, o Jorge Cajuru agora, né? Não, PSB. PSB, B de bola, né? O senador Jorge Cajuru, que é presidente da CPI, estava do lado da presidenta do Palmeiras, do meu Palmeiras, Leila Pereira. E olha o que o Cajuru falou para Leila Pereira e a resposta da Leila Pereira para o Cajuru. O governo Bolsonaro foi marcado por 5 ministros da educação. Não é isso aí não, não é isso aí o primeiro Vélez veio aqui e passou vergonha. Carlos Portinho, Chico Rodrigues, e que chegou primeiro a nossa querida Margarete Busetti, que gosta de futebol, representando as mulheres, ela que gosta de futebol, né? Porque normalmente a mulher vai no estádio e pergunta quem é a bola. Não é o seu caso. Senador. Já foi assim, senador. Cajuru, hoje tem presidente verdade. de clube, mulher. Eu vou falar isso logo na frente de quem? Cajuru, cala a boca, Cajuru. Isso, é uma excelente indicação, uma autoindicação, Cajuru. Cala sua boca, Cajuru, para de falar bobagem. Hoje que a gente discute, né, Guga, a importância do futebol feminino, do incentivo à prática do futebol feminino no Brasil inteiro, campeonato sendo transmitido, Copa do Mundo vai ser realizada no Brasil em 2030, a Copa do Mundo de futebol feminino, para o Jorge Cajuru, do lado da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, falando uma groselha machista desse tamanho, o senador Jorge Cajuru, Guga. Não é muito adequado, né, Cajuru? Não era o local ideal, e ao seu lado, uma mulher que é presidente de um clube. O local não é falar em lugar nenhum isso, né? O local não é falar em lugar nenhum, né? Mas ainda mais... Não é a década adequada. Deveria ter sido adequado, mas no passado as pessoas falavam isso e não eram repreendidas. Na década de 80, na década de 90, então... O futebol feminino foi proibido no Brasil, Guga. Durante 30 anos o futebol feminino não é que não foi desincentivado, era proibido por lei o futebol feminino no Brasil. O João Avelange foi um dos que atrapalharam o desenvolvimento do futebol feminino aqui, junto com o genro dele, o Ricardo Teixeira. Teve um movimento para tentar fazer com que as mulheres jogassem futebol, que foi realmente impedido, barrado por um bando de homem que mandava na época na CBF. Cara, o Brasil e que não tem quis umas apoiar. leis maravilhosas, né? O Brasil, isso é inacreditável, proibir a mulher de poder jogar futebol. Mas isso é reflexo ainda, obviamente, desse período. E o Cajuru é um cara muito antigo. E a imagem era de que futebol era um esporte de homem, né? Quando a gente era criança, futebol era coisa de menino. E, enfim, sempre teve esse tipo de misoginia, que ainda bem que o tempo está curando, tá cobrando essas pessoas, né? Agora isso aí tá mudando e o Cajuru mesmo se cobrou logo depois de falar bobagem e assumiu que errou, né? Pelo menos isso. O Ricardo Reis, o Max, tem gente corrigindo aqui que é 2027, não é 2030, tá certo? 2027 é a Copa do Mundo Feminina, não em 2030, graças a Deus vem pro Brasil pra gente poder ver uma Copa do Mundo aqui, no ladinho de casa. Tem uma pessoa que falou aqui que a Leila parece a Carminha da Avenida Brasil. Na torcida do Palmeiras, o apelido dela é esse, inclusive, é Carminha. Parece a Carminha da Avenida Brasil. Você acha que acabou, Guga? Não acabou. Tem mais. Vai ter mais coisa. Não acabou. Vamos falar sobre a Comissão de Educação. O deputado Pedro Campos detonou os bolsonaristas que estavam falando mal da educação pública e da greve. Os ministros foram
Rocieli Não, vamos ver o vídeo Soares. primeiro, desculpa. Ih! É porque isso é a explicação do vídeo, Dá entendeu? pra conduzir o programa Não, do é que jeito a que explicação do vídeo, tem que ver o vídeo primeiro. Obrigado, O governo Bolsonaro foi marcado por 5 ministros da educação. O primeiro, Vélez, veio aqui, passou vergonha falando de planejamento na educação. Weintraub chamou a Universidade de balbúrdia. O quarto falsificou o currículo. E o quinto foi suspeito de ter vendido decisões do MEC em troca de barra de ouro por pastores. Essa é a moral que vocês têm para falar de educação de ensino superior no nosso país. Então, se a ministra tem um lugar para estar, é na mesa de negociação com os professores e com os técnicos. Não é aqui servindo de palco para quem defende o fim das universidades públicas. Mas isso que vocês estão tentando fazer, surfando numa greve que é legítima, que tem que ser vista e querendo colocar a pauta de vocês aqui em cima dessa greve, isso não tem coerência nenhuma. Isso não se sustenta de jeito nenhum. Você vê aqui os professores envergonhados com esses discursos que tiveram que ouvir de vocês. Eu posso falar? Só arruma o ponto aí, que Sim. você deixou tudo, né? Muito obrigado. Eu fiquei meio... Desculpa, Will. E Will, por favor, né? Vamos seguir o programa do jeito que a Laura quer. Tá bom, desculpa. Eu vou pro roteiro agora. Para, gente, estava tentando ajudar. Os ministros que foram Rocieli Soares, Ricardo Vélez, só a nata do chorume. Ricardo Vélez Rodrigues, Abraham Weintraub, Carlos Decotelli, Milton André Ribeiro, Graziano. Vitor Godoy Veiga. O Ricardo Vélez pediu uma revisão dos livros didáticos para reformular como a ditadura militar e o golpe de 64 são retratados. O Weintraub afirmou que as universidades públicas eram um antro de maconheiros, isso é verdade, o Google Noblat está aí para provar, uma balbúrdia, só para lembrar quem eram esses ministros. O Carlos Decotelli, que as universidades de Rosário, na Argentina, e de Wuppertal negaram que ele tivesse o doutorado e o pós-doutorado que ele registrou no Lattes, né? Esse foi o que ficou 5 dias no cargo, lembra? Ficou só 5 dias como ministro. E o Milton Ribeiro foi o que disse que, na verdade, a universidade tinha que ser para poucos. Tem algumas pautas, Hugo, que acho que a gente não tem que entrar assim, sabe? Se você não tem moral para falar, você não entra para falar. O bolsonarismo falar de educação pública é o fim do fim, né, Guga Noblat? Cara, o bolsonarismo vê a educação como adversário. Eles usam a educação como parte da guerra cultural. Eles acham que as universidades elas formam um batalhão de militantes da esquerda. E para eles tudo é briga de esquerda e direita. Eles estão o tempo inteiro nessa guerra. Até porque é um bando de fascistoide que quer censurar, calar e intimidar os seus opositores. Então eles tratam a esquerda como inimigo mesmo, né? Adversário político, é inimigo. E aí tentam o tempo inteiro criminalizar professor, criminalizar estudante. É aquele papo de criminalizar. O professor é doutrinador, o estudante é terrorista. Até terrorista eles são chamados. Então, não tem. Bolsonarismo enxerga a educação como inimigo, como adversário. É essa a verdade. Por isso que eles vieram, inclusive, o embrião da extrema-direita no Brasil é esse movimento partido sem escola. Escola sem partido. Inverti. Escola sem partido. Mesma coisa. Tem uns partidos aí que não tem escola mesmo. Tem uns partidos aí que tem escola. O Escola Sem Partido é o início desse movimento. Eles se uniram, eles se aglomeraram, perseguindo, a princípio, os professores, chamando de doutrinador, fazendo esse ataque, criminalizando as escolas, criminalizando as universidades. Então, para eles, educação é só para fazer guerra cultural. E esse que falou há pouco é o Pedro Campos, que é um deputado lá de Pernambuco, jovem, nova geração aí da esquerda, inclusive. Mas já calvo, né? Nova geração, mas olha atrás, olha atrás. Já calvo. Já é calvo. E ele é da família Campos, do Eduardo Campos. É filho do Eduardo Campos, né? Filho. Ele é filho, né, do Eduardo Campos. Ele é filho mesmo do Eduardo Campos. O Pedro irmão Campos. do João, do prefeito. Ele é exatamente do prefeito de Recife. Ele é o irmão do prefeito de Recife, filho do ex-governador. Portanto, é alguém que tem pedigree político. A gente sabe que a família Campos tá na política há muito tempo, né? Desde o avô dele, o Arraes, o bisavô no caso, e é um nome para se observar esse daí, viu? Pedro Campos mandou muito bem fazendo esse embate e viralizou, vai ser um nome aí que a gente vai cada vez ouvir mais, eu acho.
Guguinha, temos umas 9 matérias para passar, que não dará tempo, mas farei 2 coisas. A primeira delas, gente, até amanhã vai a votação do Prêmio Best, para a gente ver quem é que vai para a próxima fase. E tem um monte de gente do ICL que está concorrendo. Já está concorrendo aqui, já está na próxima fase. O ICL está na próxima fase aqui já. O nosso Eduardo Moreira já está na próxima fase também. Já tem uma galera na próxima fase que faz parte do ICL. O Guga já está na próxima fase. O Demore, o nosso... Guilherme Bessa. O nosso César Calejon, olha lá, o César Calejon, o influenciador. Nessa categoria tá todo mundo do ICL, ó. Chico Pinheiro, Leandro Demore, Guga Noblar e César Calejon. E aí eu vou pedir voto para vocês, para quem ainda está na luta, porque nós que não somos famosos, que nem Guga Noblar, que já tá classificado, que já tem não sei o quê, a gente pede um votinho de vocês. Pra que vocês o único lá. Que tá na luta aí, ó. Não, tem uma galera lá, você me respeita. Está quantas pessoas vendo esse programa agora? Milhares de pessoas, milhões de pessoas vendo esse programa. Vão lá todo mundo, dê um votinho, chamem os amigos, participem para fazer com que a gente vá para a próxima fase. Imagina o rolê ICL com 2 finalistas, Guga, lá no Prêmio Best, eu e você e eu. Ia ser maravilhoso. Vamos lá, este que vos fala concorre nas categorias influenciador de política e jornalista influenciador. Então, e todo dia você pode dar até 3 votos por dia, ou seja, vota hoje, vota amanhã. Vai lá dar 3 votos em 3 pessoas do ICL que estão lá na lista e tá ótimo. Peço para mim que também ajudar o tio aqui. Tem mais gente, ó, vai lá. Bora, Vitinho. E a Laura? Chico Sá, 4 categorias: influenciador Twitter, influenciador de opinião, influenciador do Ceará e jornalista influenciador. Chico Sá, um monstro do ICL, 4 categorias. Demore, influenciador Twitter, influenciador de política, 2 categorias também. César Calejon, influenciador de política, já está na segunda fase, na outra categoria, mas nessa aí também está concorrendo. Rodrigo Viana, jornalista e influenciador. André Graziano. André Graziano, infelizmente, não está nessa lista. Chico Pinheiro, influenciador de política. Tem mais. Luiz Nassif, influenciador de política e jornalista influenciador. O nosso querido Gessé Souza, nosso patrono do ICL, influenciador de política. E o nosso Juca Kfouri como influenciador de esportes. Então, vão lá, sentem o dedo no voto, votem na nossa turma. É que não tem a categoria de anjinho influenciador, Vitinho. Vão lá e sentem o dedo na votação do Prêmio Best para colocar esta galera do ICL na próxima fase. Aí depois vai ter mais pedido de voto, mais pra frente vai ter que votar de novo. Mas por enquanto, para colocar a gente lá na final, lá entre os 20 finalistas do Prêmio Best, que já é um prêmio importante, tá? Entre os 20 já é um prêmio bacana demais. Dito isso, Guga, não poderia terminar este programa sem passar por uma macetadinha de notícias. Roda a vinheta. Eba. Guga, passamos aqui por umas 10 comissões do Congresso, por tudo que a política, a gente pensou, tudo que a política brasileira poderia nos oferecer nesta quarta-feira viria do Congresso Federal, né? Muitas tretas, discussões, quase soco, até que, numa sessão remota da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, o ex-prefeito César Maia e vereador da cidade do Rio de Janeiro pelo PSD, pai de Rodrigo Maia, nos protagonizou a seguinte cena. O senhor vereador Rocal. Olha isso, não dá. Senhor vereador César Maia, peço que o senhor desligue a câmera, por favor. Não dá. Ele tentou. Ele tentou conseguir. Olha lá. Perfeitamente. O cara ainda manda perfeitamente. Ele tentou seguir. Não dá, né? Não dá. Não dá. Guga, não dá. Guga. Não é possível. Pelo menos ele tava com a mãozinha na frente. Só apareceu. Aí, ó. Só apareceu a tampinha do capô ali embaixo. Só a testa, só. Só a testinha. Vazou a testa. Só vazou a testa. Só a testa, sacanagem. Só a testinha. Só vazou a testinha do César Maia. Meu Deus. Por sorte, ele tava com a mãozinha na frente da bilola, como a gente diz no Nordeste.
e tapou a bilolinha de César Maia. O César Maia, 78 anos. Mas, ô Will, Oi. Até no banheiro ele tá trabalhando, vai. Isso é uma coisa que tem que destacar, Guga. Enquanto tem gente que foge do trabalho, o Vitinho, todo dia, vocês não sabem, no bastidor, o Vitinho passa 45 minutos todo dia no banheiro. Pra fugir do trabalho. Ele tá agora falando do banheiro. Ele tá falando do banheiro. Se ligar a câmera, o Vitinho tá assim, ó. Tá desse jeito. Eu tô de camiseta e casaco hoje. O Vitinho tá desse jeito agora no banheiro. Se colocar, vai estar assim. Ai, Guga, é difícil ter alguma coisa pra dizer, mas é isso, Guga. O César Maia tava fazendo cocô na sessão da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, Guga. Não, mano. Pois é, que cagada pra imagem do César Maia. Sujou a imagem dele agora. Mas tem 78 anos, né? Pelo menos. Mas se ele fosse novo, eu acho que a internet ia cair ainda mais em cima dessa história. Como é um senhor, o pessoal tenta passar um pano pro César Maia. E na hora que eu li essa notícia, eu falei, César Maia? Vereador César Maia. Ontem Rodrigo Viana não é aqui, possível que é ele. Eles foram dar a notícia ontem à noite aqui, o Viana foi dar a notícia, e ele falou, o César Maia, que tem o nome igual ao ex-prefeito. Aí eu mandei mensagem pra Gabi e falei, Gabi, fala que não, é o ex-prefeito mesmo, César Maia. Não, mas na hora que eu vi vereador César Maia, eu fiquei na dúvida, né? Aí eu vi o vídeo, eu me toquei que era ele, obviamente. E eu desacreditei. Como que alguém com a história política do César Maia, uma pessoa que tem imagem pública a vida inteira, né? Ele foi uma pessoa pública, dá um vacilo desse. Enfim, é isso aí, manchou, sujou pro lado dele. Não só pro lado dele, né? Meu Deus do céu. Eu vou ler os comentários de vocês aqui. O Marcos Vinícius, irmão do filho do pai, Guga. O Gash Buzz, quem nunca em home office. O Sivuca, uma bosta de trabalho. O Luciano Mello, trabalha enquanto eles cagam. Tá aqui, beleza, o chat. O Bruno Simeão, o César Maia sempre cagou pro Rio de Janeiro mesmo. Digo isso como carioca. Oi, Vitinho. Seu sonho não é trabalhar igual o Sonic no rolê? Como é igual o Sonic? Pelado de tênis? Mas tipo, sem tênis eu trabalho já. Quem não sabe, eu trabalho sem tênis aqui. Olha lá, descobrimos por que o estúdio fica fedendo. Meu pé é chorosinho. Ô William, a Laura tá perguntando se você está brava com ela. Não é problema dela. Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Guga, tinha mais um bilhão de coisas pra gente falar, que o amigo do Robinho tem fake news... A testinha do César Maia. Tem a fake news do arroz, tem o amigo do Robinho que também vai vir preso pro Brasil, tem a Lesa Pátria que prendeu hoje 38 já bolsonaristas, 170 procurados foragidos ainda. A Lesa Pátria tá botando quente nos bolsonaristas, mas não dá tempo, só dá tempo de dizer que você aí, que ainda não comprou o Despertar Empreendedor 2024, ainda dá tempo. Esse 90% está desatualizado já tem uma meia dúzia de ingressos. Se você não comprou, tá na hora de comprar. Faltam 8 dias para o evento. Vão ser 3 dias de um evento incrível com esta seleção que está aí na tela de vocês. Fernando Haddad, Fátima Bernardes, Serginho Groisman, Felipe Neto, Renato Freitas, Joana Maranhão, Márcio França, Rafael Donatiello, Leandro Demore, Juliana Baroni, Bela Gil, Chico Pinheiro, muita gente. Tô falando das pessoas boas. É muita gente que vai participar desse evento, 3 dias, fora a equipe toda do ICL, todos nós estaremos lá neste evento incrível. E para garantir a vaga, Guga, o link é fácil. Como é o link, Guga Noblar? Muito fácil. Despertar2024.com.br. Beleza, o Vitinho soltou um áudio. 2024. Despertar 2024. Primeiro dia que ele acerta o link em 2 anos de programa, o Vitinho jogou um áudio. Despertar 2024.com.br. Quem vai chamar é uma amiga minha que vai fazer o convite para vocês. Olha aí. Oi, eu sou a Gabriela Varela e eu tenho um convite para vocês. Nos dias 14, 15 e 16 de junho vai rolar o Despertar Empreendedor, que é um evento que promete redefinir o conceito de empreendedorismo aqui no Brasil. O Despertar Empreendedor vai acontecer no espaço Vibra São Paulo, que é a maior casa de shows do país. E sim, eu também vou estar lá, então a gente vai se encontrar. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, eu deixo avisado que tá na hora.
Acesse despertar2024.com.br para ficar por dentro de tudo. Tá chegando a hora do Despertar. Eu vou estar lá, te espero, já tô ansiosa. Todos nós estaremos lá, Gabriela Varela, Eu estarei lá também, Rodrigo viu? Viana, Guga Noblar, André Guilherme Graziano. Bessa, André Graziano estará lá também, nossa equipe toda do ICA. O Guga vai estar lá comendo um x-salada lá com a gente. McFish. O último McFish do Brasil esse. Né? Você que quer conhecer Ô, a Guga, equipe... você vai? Ele acabou de falar. Você Estarei tá lá, indo? estarei lá. Estarei lá e no domingo vou falar, vai ter um momento lá no domingo. Eu vi que tem o Fábio, inclusive Camargo, perguntou se vai estar lá, se eu vou estar lá, e falou que vai botar umas 4h20 e já vou cobrar. Guga Noblar vai estar lá. Se você for no Despertar 2024, gente, se você vê uma fumacinha, ou é a máquina de gelo ou é o Guga. Pode ir atrás que é um dos dois. Gelo seco ou é o Guga Noblar. E daqui a pouquinho teremos agora, logo depois do nosso rolê ICL, até sexta-feira, né, mais conhecido popularmente como amanhã, nós teremos uma série de lives Clima e Catástrofe sobre a devastação causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Uma série de debates exclusiva promovida aqui pelo ICL com professores, artistas, filósofos, ativistas, cientistas políticos gaúchos, sempre com a mediação do nosso queridíssimo Lindener Pareto. E agora você fica com o encontro mediado pelo Lindener com a cacica Querechu Taquá e com a Márcia Tiburi, nossa querida filósofa. Agora, ao vivo, amanhã a gente está de volta aqui, Guga Noblar. Beijo pra você. Amanhã só mandar um beijo aqui Manda um beijo. Pro Pedro Filipim, que me mandou um e-mail. Ele viu que tem gente me mandando e-mail. Olha. Ele mandou um e-mail do bem aqui. Como falando os bom incas e os dia. aztecas, né? E pedindo um abraço pra galera da Unemat, que é uma universidade lá em Sinop, no Mato Grosso. Um beijo pro clã Sinopense. Espero que tenha nada a ver com os câmbios. Clã Vai no seu tempo aí, Sinopense. Guga. Tamo junto. Tranquilo, vai no seu tempo. Nóis, acabou. Acabou, tchau, vai, encerra. Acabou, Pieta. Olá, gente, eu sou o César Calejon. Eu tô aqui hoje para fazer um convite muito especial para vocês. Nos dias 14, 15 e 16 de junho, a gente tem o evento Despertar Empreendedor, que acontece na maior casa de show do Brasil, a Vibra São Paulo, e é um evento que promete redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. Eu e todo o time do ICL estaremos lá, então vocês já sabem, essa é uma oportunidade ímpar para a gente se encontrar, para a gente reunir a nossa comunidade. Se você ainda não reservou o seu ingresso, acesse despertar2024.com.br e venha se encontrar comigo e com todo o time do ICL e dos convidados que estarão presentes. A gente espera por você.